Olá, nossa entrevista especial no canal Empreender começa agora. Eu sou o Márcio Fontinelli, você é meu convidado e hoje a gente tem um tema bem importante para tratar, que está relacionado ao empreendedorismo feminino. Você sabia, por exemplo, que no Brasil existem 10 milhões de mulheres empreendedoras e que elas representam 34% de toda essa rede aí de empreendimentos no Brasil? Bom, esses números podem e devem melhorar. Afinal de contas, a mulher também tem que ter um pouco mais de espaço, né? Tem que crescer cada vez mais. Pelo menos tem todo o nosso apoio aqui para isso. Para discutir como é que ela pode conseguir fazer esse crescimento e também como uma mulher pode se tornar empreendedora e, acima de tudo, também se dar muito bem nessa área, a gente vai conversar com a especialista Alessandra Monteiro, que é mentora em oratória feminina. Alessandra, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer receber você. E eu já começo com aquela pergunta, né? Como é que a mulher pode se preparar para se tornar uma empreendedora de sucesso? Márcio, primeiro um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo que assiste a gente. Existem diversos fatores, acho que o primeiro deles com certeza é você ter um sonho, um grande desejo, uma aptidão, aquilo que te faz brilhar os olhos, aquilo que você deseja muito conquistar e conseguir. E existem outras técnicas para isso, como a própria oratória, que é o que eu ensino também como empreendedora, que ajuda muito também nessa parte do empoderamento feminino, da mulher acreditar mais nela mesma, dela conseguir superar os obstáculos, que não são poucos. Existem obstáculos como, por exemplo, a falta de apoio na família, algumas das vezes, ou a não achar que vai conquistar aquele espaço, ou alguém que dá uma desmerecida. Às vezes a pessoa também veio de algum lugar do mundo corporativo que já sofreu muito, não conseguia falar, não conseguia se comunicar bem, ou diziam que ela não era capaz, e isso vai dificultando o dia a dia da empreendedora. Porque os desafios para todos, para os empreendedores, para as empreendedoras, são enormes. Mas para as mulheres existem questões específicas realmente que fazem com que elas tenham desafios maiores. Eu não vou dizer dificuldades, vou dizer desafios maiores na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Alessandra, eu quero levantar um ponto que você falou aí durante a sua resposta, que é o empoderamento. Será que essa questão do empoderamento também não acaba trazendo um peso a mais para essas mulheres? Será que essa cobrança que tem, mesmo que não seja explícita, de que a mulher tem que ser forte, tem que ir ali, tem que vencer, tem que ganhar, tem que conquistar o espaço dela, será que isso também não acaba trazendo um pouco mais de tensão, também fazendo com que essa empreendedora se torne um pouco mais até fechada com relação a isso, se torne mais preocupada em encarar nesse mundo? Será que também não tem um pouco desse efeito contrário? Existem muitas pessoas que falam sobre empoderamento feminino. Eu hoje faço um doutorado, uma pesquisa na área de ciências sociais e políticas de liderança feminina e posso te dizer, a ideia de empoderamento é você reconhecer esse poder, enxergar essa potência. E muitas vezes algumas pessoas trouxeram essa ideia muito associada com o que você disse, Márcia, com essa ideia da fortaleza, que não é necessariamente conectado diretamente. Eu falo muito sobre isso. Você pode ser vulnerável, você deve ser vulnerável, você pode mostrar a sua fraqueza. Muitas mulheres pensam assim, eu preciso estar nas redes sociais para crescer, para ser uma empreendedora de sucesso. Mas se eu fizer uma live e alguém fizer uma pergunta e eu não sei a resposta, o que eu vou fazer? Fico desesperada. E na verdade eu sempre digo, você não é o Google, você não é a enciclopédia, você não é obrigada a saber tudo. Não existe isso, ninguém sabe tudo. Então muitas vezes você pode olhar para si e dizer, olha, nesse ponto eu não tenho conhecimento, não tenho um domínio completo, mas eu vou pesquisar e trazer para uma próxima live, para um próximo evento, uma próxima palestra. Ou se for uma reunião, vou trazer por e-mail para você que teve a dúvida. Então é muito importante exatamente o que você disse, desconstruir essa ideia de que empoderada é necessariamente a mulher que é sempre forte. Até porque isso carrega um outro problema que eu vou te falar, que é o que a gente chama, dentro das ciências sociais, de divisão sexual do trabalho. É colocar essa mulher ali que antes, muito tempo atrás, décadas atrás, era somente uma dona de casa, não que seja ruim ou que ela não possa ser,
mas que ela não estava no ambiente público, no ambiente do mercado de trabalho, e você trazer muitas tarefas para essa mulher. Ser mãe, ser ainda quem vai chefiar o lar e ainda ser uma empreendedora. Então, essa ideia de forte acaba sufocando e geram vários problemas, até mesmo de saúde, como o burnout, que muito se fala. Eu acho que a grande questão que você está colocando é não perder a humanidade, né? A gente não pode perder esse lado humano das pessoas, seja mulher ou seja homem, não interessa. Tem toda essa questão que a gente se cobra bastante para que o negócio dê certo, a gente busca conhecimento para isso, mas acaba tendo aquela coisa de que você tem que ser o melhor, tem que ser o top, e não que não tenha que ser, mas isso de forma mais saudável, né? De uma forma com que a pessoa possa trabalhar isso sem afetar a sua saúde mental, acima de tudo, e também a saúde física, né? Exato, eu vou concordar com você e salientar um ponto aí. Existe ainda na sociedade algumas diferenças em relação a essa parte. Claro que os dois gêneros, digamos assim, porque gênero é algo muito grande para se falar, mas os homens e as mulheres empreendedores, principalmente, se cobram de serem bons, de darem conta do recado, de olharem para os vários lados de ter um negócio. Porém, as mulheres têm dificuldades além, específicas. Tantas essas que eu falei no início, como não acreditar muitas vezes em si, porque ouviu a vida inteira que esse não é o lugar dela, que não é ali que ela deveria estar. Então, existem essas dificuldades específicas também. Mas é o que você disse, as mulheres têm uma autocobrança muito grande. Te falo pelas minhas alunas. Às vezes eu peço, faz uma prática, qual nota você se dá? E ela diz 4. E eu fico assim, como assim 4? Então, as mulheres se cobram ainda mais de serem boas, de estarem nos espaços, porque nós entramos no mercado de trabalho depois dos homens e disputamos espaço com eles. E muitas vezes demorou para hoje ter algo que a gente mais ou menos tem na sociedade. Essa ideia de que tá tudo bem ter uma mulher aqui, uma mulher engenheira, uma mulher médica, uma mulher empreendedora, empresária. Tá tudo ok, tá tudo certo. Porém, quando a gente para pensar, isso ainda é muito recente. Então, na nossa socialização ao longo da vida, muitas vezes nós escutamos que esse não é o nosso espaço, que a gente não vai conseguir, que isso não é pra gente. Quem vai ficar com seu filho quando você estiver lá, se for mãe? Então, tem muitos fatores ali que complicam ainda mais e aumentam essa autocobrança, que você disse que realmente é muito pesada e não é justa nem positiva. Alessandra, a gente pode dizer que tem um caminho, então, para que a empreendedora consiga seguir nesse mercado, para que ela possa desenvolver isso da forma mais saudável possível também, porque a gente fala muito dos problemas, né? Mas será que existe uma solução para isso? Acredito que sim, com toda certeza. O que eu mais falo, dentro da oratória, dentro do empreendedorismo, dentro dessa parte de potência feminina, empoderamento, é a prática e o conhecimento, a gente buscar conhecimento. Eu, como mentora de oratória para mulheres, estudo cada vez mais para ser melhor para as minhas alunas, mas estudo muito sobre empreendedorismo também. Então, a gente tem que realmente sempre buscar esse conhecimento e o autoconhecimento. Se olhar no espelho e pensar, será que eu estou colocando isso em prática? Ou será que eu estou ouvindo a opinião alheia demais e está me atrapalhando? O que funciona? Eu falo uma coisa que serve para os homens também, que é bem interessante. Eu descobri isso muito para mim, estudando e pesquisando, mas funciona muito para mim também, que é olhar para o erro como um adulto, como uma mulher adulta, como um homem adulto e não como uma criança. A criança, como ela está num ambiente desconhecido do erro e ela tem quem a proteja, ela muitas vezes cai, rala o joelho e chora. Nós, adultos, podemos chorar, e mulheres, principalmente, devemos. Não precisamos ser fortonas. Porém, é muito importante pegar o erro, pegar o faturamento, olhar para aquele empreendimento e ver o que aqui não está caminhando bem, o que não está funcionando. Eu falo que é papel e caneta, ponta do lápis, e dali você começar a ir evoluindo. Por isso que eu falo, muitas das minhas alunas receberam feedback de alguém para vir fazer aula de oratória. Mas quantas vezes você não poderia ter percebido também? Nossa, se eu não falo nunca numa reunião, ou se eu não consigo gravar um vídeo para as redes sociais para bombar meu empreendimento,
Será que não tem uma forma de melhorar? Não é um dom natural? Existem maneiras, então eu acredito muito no conhecimento como uma solução para essa área e para outras também. Mas assim, eu acho que é a arma mais forte que a gente pode ter, Márcio. Não sei se você concorda comigo, mas ele é transformador. Eu concordo com você. Eu acho que vai até além. A gente aqui no canal Empreender e também no mundo como um todo, a gente fala muito sobre o caminho do empreendedorismo. Só que eu acho que é importante a gente lembrar também, a partir do que você está falando, dessa questão do autoconhecimento. Talvez para as mulheres e para os homens também, mas enfim, a gente está tratando hoje com relação às mulheres, se conhecer um pouco mais antes de entrar nesse mundo também pode fazer toda a diferença. Que é essa questão dela entender como é que ela funciona, como é que é o trabalho dela, o que ela pensa, como é que ela pode se organizar e principalmente se soltar, que é o trabalho que você faz, né? Você citou uma coisa muito importante aí, que é um exemplo das mulheres que em reuniões acabam que não têm voz, né? Não falam durante essas reuniões, então se sentem coagidas, reprimidas para expressarem aquilo que pensam, né? Então acho que para conseguir ter esse crescimento também nessa área de empreender, é preciso também ter esse trabalho, se conhecer um pouquinho mais. E você acredita que as mulheres estão buscando isso? Márcio, é uma resposta que não tem o certo ou errado, que não tem sim ou não. Algumas delas têm buscado bastante, as que vêm me procurar no curso, como eu falei, muitas vêm de feedbacks dos outros, ou pensam assim, se eu não sou terrível nisso, eu não vou aprimorar. E eu acho que é esse o erro, esse é o fio da meada. Não só para oratória, tá? Para comunicação, para você chegar numa reunião, porque você às vezes começa com um empreendimento muito pequeno. Daqui a pouco você tem uma equipe, você tem que liderar essas pessoas, elas têm que ver você como uma figura de autoridade, de força e também de diálogo. Então também não adianta você reproduzir um padrão antigo e ser grosseira. Ao mesmo tempo você não pode ser muito permissiva. Vai além dessa dificuldade só de começar a falar. E às vezes as mulheres olham e pensam, eu até que falo bem, eu não fico tão nervosa, só sinto friozinho na barriga. É normal. Num dos treinamentos que eu dei para empresas, eu comentei isso. Falei, não, gente, não é normal. Eu não sinto mais. Nesse momento, conversando com você, eu não sinto nenhum friozinho na barriga. Mas é porque eu sou incrível, fora da curva? Não, porque eu aprendi as técnicas, porque eu estudei, porque eu me capacitei. Então a resposta para mim está muito nisso. Tanto no autoconhecimento, mas principalmente na capacitação. Uma coisa está atrelada à outra. Então algumas buscam sim. Faltam ter mais, assim. Talvez até ter mais tempo livre para pensar sobre isso. Alessandra, o mundo vem passando por uma transformação, né, ao longo dos tempos, né? A gente não trata hoje mais o empreendedorismo, as questões relacionadas aos trabalhos, como a gente tratava na década de 80, 90, enfim. Você sente que hoje está um pouco mais aberto para as mulheres entrarem nesse mundo de empreendimentos, para que elas possam realizar o sonho de serem suas próprias serem empresárias, suas próprias chefes? Então, você considera que o mundo hoje está passando por essa transformação? Considero sim, considero. Não quero ser só uma pessoa que critica e não traz o que de fato a gente tem conquistado esse espaço. Com muita luta, com muita vontade, mas eu acho que ainda existem grandes barreiras. Não podemos fechar os olhos para essas barreiras e vem muito desse passado que você disse. De uma ou outra pessoa, às vezes até mais velha, que não está tão aberta a conhecer mais, ter algum tipo de desrespeito. E isso, assim, às vezes as mulheres também reproduzem algumas atitudes que nós avaliamos como machistas, acontece também por não conhecerem esse conhecimento de empoderamento feminino ou acreditarem que são capazes. Essa chamada síndrome da impostora, que é muito falada na psicologia também, traz isso. A gente às vezes não acredita que aquilo é pra gente, que a gente tem capacidade. E empreender exige muito isso dos homens e das mulheres. Essa capacidade de se reinventar, de ver algo desabar ou não ter o resultado que você espera, olhar para aquilo e falar, não,
eu vou mudar a estratégia e vai dar certo. Meu pai também é empreendedor e eu vi isso ao longo da minha vida. Como ele tem crescido muito por isso, de olhar e acreditar nele, acreditar no taco dele. Eu falo muito que nós mulheres temos o forte da intuição. Então tem que acreditar e olhar os números, pesquisar, saber. É um pouco disso tudo. Essa soma de conhecimento, com intuição, com acreditar em si. Eu acho que por mais que o mercado tenha evoluído e nós temos conquistado muitos espaços, muitas mulheres têm, ainda existe aquilo de, você vai começar isso agora, nessa idade? Ou você é nova demais, você já sabe isso tudo? Ainda existem algumas questões de nós não sermos suficientes. Mas são barreiras que nós temos enfrentado e temos certeza que no futuro próximo isso será ainda melhor. Evoluir sempre, né? Essa é a meta, sempre se tornar melhor, não só com relação a quem quer empreender, mas quem está também do outro lado também com relação a isso. Você falou muito da questão das barreiras. Eu queria que você exemplificasse outros pontos também. Você falou dessa questão de um pouco mais, essa coisa um pouco mais atrasada, de se impor de uma forma errada. Mas, na sua visão, quais são os outros pontos também relacionados a essa barreira que talvez precise aí ser quebrada? Eu acredito que o principal tem a ver com essa parte de você acreditar em você, acreditar no seu empreendimento, mas não significa que você vai sempre fazer a mesma coisa. Significa que você tem que olhar de uma forma muito racional. A gente sofre, sente, e aquele empreendimento, eu falo que é como um plantio, você vai semeando até crescer, ou como até uma gestação, você vai esperando para render os frutos, mas é muito complicado porque nós temos que acreditar que vai dar certo, que o seu sonho é possível, que você consegue atingir o seu objetivo, e ao mesmo tempo a gente tem que ir aparando as arestas pelo caminho. É muito importante isso. Também quando você olha, tá dando tudo errado e você não muda nada, essa falta de delegar também é uma questão mais forte para as mulheres. Por às vezes serem muito cobradas na infância, ou serem vistas como você tem que ser perfeita, você tem que ser comportada, você tem que ser boazinha. Então vem essa ideia de ter que agradar aos outros, aí você não delega nada, segura tudo para sair tudo dentro do seu controle e tudo que vai ser ótimo para todo mundo. E não é bem assim, principalmente quando você está empreendendo. Então as nossas barreiras são sociais. Eu, como alguém que pesquisa, que estou no doutorado dessa parte das ciências sociais, vejo que são sociais, são estruturais, são da sociedade, mas também implicam com barreiras internas. Elas vêm de fora para dentro. E cabe a gente, se quiser fazer diferente, homens e mulheres, todos nós, repensar esses modelos, repensar o que a gente fala, para os homens também, repensar o que você fala para um colega de trabalho, quantas vezes você pode desmerecer essa mulher, ou ela está passando por alguma dificuldade. Não é uma questão de gênero, é uma questão de educação com todo mundo, né? Vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo. A entrevista especial volta já. Estamos de volta com a entrevista especial e hoje o nosso tema é empreendedorismo feminino, o papel da mulher nesse meio também, né? E como é que ela pode se desenvolver. E para conversar sobre isso, a gente continua aqui no nosso bate-papo com a Alessandra Monteiro, que é mentora em oratória feminina. Alessandra, você atende muitas mulheres. O que você tem notado no perfil dessas mulheres? O que está faltando, onde elas estão errando, eu vou colocar dessa forma, e onde elas estão acertando? Eu vou começar pelo acerto, vou inverter a ordem. Vou trazer um olhar mais positivo. Acho que as mulheres têm sido, sim, muito mais persistentes, têm sido mais fortes no sentido de acreditarem mais nelas mesmas. Acho que a era digital, a tecnologia, o estar nas redes sociais tem sido também um fator decisivo e importante para o empreendedorismo como um todo, e as mulheres se dão bem nessa parte. Elas
reparam muitas questões e gostam de estar nesses lugares. O que eu acho que elas podem estar errando é não buscar ajuda em alguns pontos, não aprimorar em alguns pontos. É não delegar funções. Por exemplo, boa parte das minhas alunas costumam chegar porque alguém sinalizou que ela tinha alguma coisa da oratória, eu tinha que melhorar, tinha que persuadir. Algumas já vêm bem, se sentem confortáveis falando, mas querem aprimorar. Então, essa ideia de aprimorar mais, de lapidar mais as arestas, para você falar melhor ainda, para você ter melhores resultados, não só na oratória, como em outras áreas do negócio, são questões fundamentais. E algumas esperam o pitaco alheio, o olhar do outro, ao invés de desenvolver. Acreditar que tudo é um dom, que ela não é capaz, faz com que elas não busquem aprimorar ainda mais suas capacidades através do conhecimento, através do estudo, através de uma mentoria, como é o caso das minhas alunas. Então, acredito que esse é um ponto que elas podem melhorar muito, de buscar mais ajuda, buscar uma ajuda profissional. Alessandra, tem uma frase que as pessoas costumam dizer, que é assim: o olho do dono engorda o gado, né? E você falou muito sobre a questão da delegação de tarefas. O que você acha que está prendendo isso em algumas mulheres? Você acha que é só a necessidade de ter controle? Ou será que é aquela preocupação em não confiar em outras pessoas? Até talvez pelo que ela passou aí no passado, em empresas, você até citou isso no primeiro bloco, às vezes a pessoa vem de uma iniciativa privada, que teve um chefe que não foi tão bom, enfim, e ela tem aquela necessidade de controlar, de achar que não pode delegar nada para ninguém. Então, até que ponto é uma questão de controle mesmo, de eu não quero delegar nada para ninguém, e até que ponto é aquela questão assim, eu não consigo confiar em outras pessoas, eu acho que meu negócio para crescer, ele depende só de mim. Márcio, eu vou dizer que a sua pergunta, um responde o outro. Não é ou um ou outro, são os dois. A dificuldade, o controle vem dessa dificuldade de ceder. Essa dificuldade de ver que o outro pode errar ou não, mas você não tem como segurar todo mundo. E se você fizer tudo sozinha, você não vai evoluir, não vai crescer. Não tem jeito. Ninguém consegue crescer e fazer tudo sozinho. Não dá. E nós mulheres, as pessoas dizem, as mulheres conseguem fazer várias atividades ao mesmo tempo. Eu, como pesquisadora dessa área, te digo, eu acredito, não estou trazendo um estudo bibliográfico, mas eu acredito muito que isso é socialmente construído. Desde a infância, desde a nossa socialização, a gente aprende a fazer muitas tarefas, tanto que se diz, a menina desenvolve e amadurece mais rápido que o menino. De cobranças e de questões que nós aprendemos. De até tarefas domésticas, de tirar o prato da mesa, que às vezes os meninos não aprenderam. Hoje em dia tem aprendido, tem mudado isso, essa questão de responsabilidade, de cuidados do lar, da casa, porque a casa é um empreendimento também quando a gente para pensar, uma micro-sociedade, é o início da nossa socialização. Então nós aprendemos a ter que fazer muito. E com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que se dá principalmente depois das primeiras guerras, pela necessidade, a gente tem aí também essa mulher que continua, por mais que ela tenha uma empregada doméstica, por exemplo, que geralmente é mulher, tem uma mulher que vai ser responsável pelo cuidado da casa dela, mas ainda assim, ela que direciona tudo dentro de casa. Ela que resolve tudo. Não diz que é em todos os lares, mas de uma forma geral isso acontece muito. Então ela é empreendedora da casa dela, ela é na empresa, ela é em vários lugares. E quando ela se vê multifacetada, eu consigo fazer muita coisa, ela começa cada vez mais a segurar, a continuar fazendo muita coisa. Mas isso é prejudicial para a saúde, como a gente falou, e acredito também para a empresa. Porque por mais que a pessoa não faça do jeito que você faz, não tenha o olhar de carinho que você tem para sua própria empresa, sem ter colaboradores, ninguém cresce, ninguém evolui, não tem jeito. Você acha, eu vou até voltar um pouquinho no que a gente conversou no primeiro bloco, mas você acredita que essa questão justamente dessa imposição de que a mulher tem que estar na liderança sempre, tem que estar ali à frente, tem que ser forte,
que por isso que ela não consegue dividir o poder? Porque tem muito dessa coisa, né? Eu, particularmente, eu vejo muito isso. E se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas é uma coisa assim, aquela coisa que parece que estão impondo de uma certa forma que a mulher tem que ter o poder, ela tem que ser super poderosa, entendeu? Não dá pra dividir, não dá mais ali pra ficar aquela coisa, sabe? É meu, eu não vou dividir isso aqui com um homem ou com outra mulher. Então, assim, será que não tá faltando um pouco de, justamente dentro do que você falou, um pouco mais de equilíbrio nisso, né? De sentir um pouco ali, soltar um pouco as rédeas? E se você concordar comigo nesse sentido, como é que a mulher pode começar a se soltar para esse sentido? Existe isso que a gente falou, dessa dificuldade de você olhar para aquilo e ver que funciona sem você, que aquele empreendimento ali precisa de outros olhares também, de outros profissionais. E, de uma certa forma, sim, algumas pessoas têm uma leitura diferente sobre essa ideia de empoderamento, muitas vezes rasa, por falta de conhecimento mesmo, de estudo, e acredita que é vamos supor, uma luta entre gêneros, uma guerra entre gêneros, para a mulher mandar no lugar do homem, que sempre foi quem mandou em tudo na nossa sociedade. E não seria isso. A ideia, na verdade, não é essa, é a gente conseguir poder estar onde você quer estar. Até se a mulher tiver a possibilidade financeira e quiser estar, e for da escolha dela, ela está no lar dela, dentro de casa, também não é uma questão que tem que ser mal vista. Existe sim essa ideia da mulher forte, mas eu acho que existe muito essa ideia como uma forma social de colocar a mulher para fazer todas essas tarefas, para continuar sendo sobrecarregada. Porque isso acaba sendo vantajoso para alguns, né? Então, existem essas questões. A gente, como você disse também, a gente está num momento de transição. Então, é normal que tenham diferentes ideias sobre o mesmo plano, principalmente, como eu te falei, quando as ideias não são tão bem estudadas, são um pouco rasas. Infelizmente, tem alguns profissionais também nas redes sociais, que é o espaço que eu estou e que eu gosto de estar, mas que não tem tanta capacitação para falar e falam. Então, existe sim um desequilíbrio nesse aspecto de para onde a gente vai, tem necessidade. A Fortuna é uma mulher independente, feliz ou mais ou menos. Todo mundo depende de alguém no sentido de trocar. Eu falo que sempre que você tem um empreendimento, você trabalha para as pessoas. Não importa o que você venda. Se for como eu, o meu conhecimento, se for o meu olhar, ou se for qualquer outra coisa. O seu público final sempre é uma pessoa, de alguma forma. Você atinge pessoas. Então é importante que a gente consiga lidar com elas também para poder agregar e somar para o seu negócio. Perfeito. Eu acho que, em resumo, respeito, né? A gente tem que respeitar as pessoas de uma forma geral, respeitar o limite de cada um e cada um entender até onde pode chegar. Não depende de gênero, não é uma questão de quem vai ter mais poder do que o outro, é questão de quem vai conseguir trabalhar melhor naquele formato, né? E unir, se juntar. Eu acho muito bacana essa colocação que você tem, que é justamente de união de forças, né? E de visão equilibrada. Essa que é a grande essência. E você sente, Alessandra, que essas mulheres que estão empreendendo, que estão crescendo nesse meio, elas conseguiram desenvolver uma técnica que consegue colocar elas de uma forma mais leve, mais simples, mantendo aquilo que você falou, né? A imposição correta de ser uma líder de uma empresa, mas também de conseguir ter esse caminho um pouco mais leve com relação a para ter esse crescimento empresarial? Eu acredito assim, existe sim a questão do respeito, mas a questão de gênero continua existindo se a gente pensar que a gente debate isso. Por exemplo, que o tema hoje é empreendedorismo feminino. Por que tem esse feminino? Porque existe realmente dificuldades e barreiras. Então, de fato, a sociedade nos coloca num ponto da gente ter que debater isso. Tem que trazer isso. Como você disse, vem melhorando, mas ainda é um processo. E acredito que sim, é muito possível e as mulheres podem conseguir isso. Eu vejo na ferramenta que eu trabalho no meu dia a dia, que é a oratória, que é o empoderamento feminino, eu vejo uma evolução das minhas alunas que eu te falo, até não com uma vergonha, abraçando a vulnerabilidade de todo mundo
Eu, no final, até choro quando a aluna tem um resultado absurdo. E muitas delas são empreendedoras, principalmente pela rede social, pela necessidade não só de guiar uma reunião, como você disse, com empatia, com liderança, sem ser permissiva demais e sem ser grosseira, encontrando esse equilíbrio dentro do que ela é, dentro da personalidade dela, mas também para poder se comunicar bem nas redes sociais, que é uma necessidade básica hoje, não é um diferencial algum. Todos nós temos que estar nas redes sociais se quisermos ter um negócio próspero atualmente. Alessandra, tem uma pesquisa do Sebrae que foi feita há um tempo atrás que mostra que entre 2001 e 2011 o número de mulheres no meio empresarial cresceu 21%. Os anos se passaram, a gente está em 2023, esse número chegou a 34%, que é um recorde. Mais de 10 milhões de mulheres já estão aí à frente da sua própria empresa. E aí eu queria que você falasse um pouco do perfil dessas mulheres. Quando as mulheres te procuram, quando elas querem fazer esse trabalho com você, que elas querem melhorar a sua área, qual que é o perfil dessas mulheres? O que elas buscam quando elas procuram você? Existem dois perfis. Das empreendedoras, no geral, é direcionado para a rede social, mas também para fazer reuniões dentro da empresa, para poder se comunicar bem, exatamente para isso, para encontrar esse equilíbrio entre não ser alguém muito agressiva, muito prática, que acaba sendo vista como grosseira. E isso é uma questão de gênero também bem complicada, porque por muito tempo os homens têm esse tipo de atitude e são vistos como grandes líderes, mas existe um equilíbrio, claro. E algumas são muito permissivas, ou têm dificuldade de falar, ou se alguém aparece ali e questiona, ficam nervosas e desesperadas. Mas também tem um perfil de mulheres que já conseguem se comunicar com alguma facilidade, que gostam de falar em público, porém, em certas situações nascem o branco, o friozinho na barriga, ou a repetição dos vícios de linguagem, aquele né, tipo, que é muito comum, seja porque viu uma pessoa que elas consideram importante, isso acontece bastante. Chegou alguém importante, a pessoa fica super nervosa. Ou por outros motivos, o olhar do outro, ou falar para muita gente, ou falar no digital, como disse, isso acontece bastante. Então, essas mulheres buscam treinamento e é muito importante salientar, como eu falei, para a oratória e para outras áreas dentro do empreendedorismo que, por mais que você já tenha algum domínio, consiga se comunicar minimamente bem, saber mais, saber persuasão, saber o famoso vender seu peixe, enriquece ainda mais o seu trabalho. Então, não é um treinamento simplesmente para mulheres tímidas ou que têm muita dificuldade. É para mulheres também que precisam melhorar ainda mais. E quem não precisa melhorar ainda mais, né, Márcio? Conhecimento é tudo, né? A gente tem que crescer, tem que evoluir. É aquela velha história. Ninguém nunca sabe demais a ponto de não precisar de mais conhecimento e ninguém sabe de menos a ponto de não poder ensinar alguém, né? A gente tem sempre algo a aprender. Então é o autoconhecimento mesmo, é buscar. Aliás, a gente fala muito isso no canal, nos nossos programas, que é justamente essa questão de buscar conhecimento, de entender como é que funciona aquilo, até para se sentir mais seguro ou segura para estar em determinada situação. Você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante, que é essa questão, por exemplo, de se encontrar com alguém importante. Ok, nós temos que respeitar as pessoas pela história que elas têm. Então, às vezes, a gente está encontrando um grande empresário, uma pessoa que construiu tudo, mas é a gente ter, no caso das mulheres que a gente está tratando aqui, ter tanto autoconhecimento, ter tanta busca, tanto preenchimento, a ponto de olhar assim e falar, tudo bem, ele tem uma história um pouco maior, tem uma história um pouco melhor, por assim dizer, mas eu também posso chegar lá e posso encarar ele de frente. Eu vou te pedir licença rapidinho, mais uma vez, que eu preciso fazer mais um intervalo. E na volta a gente continua falando sobre empreendedorismo feminino. A gente volta já.
A entrevista especial está de volta e hoje tratando sobre empreendedorismo feminino. A gente está discutindo como é que está esse mercado para as mulheres, como é que as mulheres podem se desenvolver ainda mais nesse meio e se tornarem grandes empresárias e, claro, conquistar também mais espaço nesse meio de empreendimentos, de empresas. E nós estamos conversando com a Alessandra Monteiro, que é mentora em oratória feminina. Alessandra, como é que está o mundo hoje para as mulheres, hein? Para as mulheres que querem empreender? A partir do que você vê, a partir da experiência que você tem e das mulheres que você trabalha, como é que está o mundo hoje? Márcio, eu vejo que as mulheres buscam muito mais o empreendedorismo, a gente tem dados aí para comprovar isso. E já vi também algumas pesquisas comentando que algumas dificuldades que as mulheres vivem no mercado corporativo como funcionárias fazem com que, tendo expertise ali de alguma função, elas se tornem empreendedoras. Acredito também que o meio digital tem ampliado pós-pandemia bastante essa participação. Por isso, como eu te falei, as alunas buscam bastante o curso de oratória feminina para estar na rede social com qualidade, sem ficar desesperada na hora de um ao vivo, de uma live, tendo a confiança de estar ali, passar e transmitir autoridade com a sua forma de comunicar, com a sua forma de falar, com o seu próprio conhecimento. E, claro, elas têm desafios específicos e próprios, como também conversamos pelo caminho. Existem esses desafios, muitas vezes essa crença de que elas não são capazes, ou alguém na família também não apoia tanto. A maternidade, às vezes, traz outros desafios. Muitas vezes também não tem essa divisão de tarefas dentro de casa ou em relação aos cuidados dos filhos, dos pais. E elas acabam tendo muitos fatores que complicam e dificultam a permanência e a persistência nesse empreendimento. Mas acredito que é uma crescente, nós vemos dados também comprovando isso. E as mulheres estão cada vez mais nesses espaços. Alessandra, a internet é um meio muito cruel, a gente sabe disso. Você falou muito sobre redes sociais, então as mulheres vão ali, elas colocam, postam sobre as suas empresas, sobre as suas ideias e muitas vezes sofrem ataques por conta disso, literalmente, né? São até maltratadas em função disso, porque tem gente que acha que a internet é terra sem lei. Nesse ponto, a partir também da sua experiência e do trabalho que você desenvolve, Alessandra, como é que você acha que a mulher pode se blindar disso nesse sentido? Que ela possa se preparar para encarar as redes sociais, dentro disso, sabendo também que vai ter esse ponto que ela vai ter que lidar, né? Até porque ela não pode desistir do negócio dela ou de participar desse meio só porque recebeu uma crítica ou então porque foi atacada de alguma forma. Márcio, na verdade, eu vejo com certeza o que você disse, essa parte da terra de ninguém, essa sensação, eu sou direto atacada nas redes sociais. Se você olhar meu canal no YouTube, tem vários, principalmente. Mas a gente vê ali também o que eu sempre digo. Eu tenho medo de dar uma palestra, ou de falar em público, ou de falar no Instagram, de criar uma live, porque vai que alguém fala uma besteira, vai que alguém me xinga, vai que alguém não gosta. Tem esse lance também. Pensar mais no que alguém não gosta do que no xingamento. Xingamento é mais fácil ignorar. Agora, uma crítica mais bem construída, mesmo que ela não tenha embasamento algum, dói muito mais. A crítica educada e pesada, ela dói muito mais. Então, isso acontece. Porém, eu sempre falo isso para as minhas alunas. O olhar do outro sempre vai existir. Você sempre vai ser julgada. Você vai ser julgada porque quer ser empreendedora. Você vai ser julgada por estar nas redes sociais. Vão te chamar de uma forma pejorativa de blogueirinha. Vão te criticar. Vão perguntar o que você está querendo. Quem você acha que é. Você está velha demais para isso? Ou você... Isso é trabalho? Até parece que isso é trabalho. Gravar vídeo, editar vídeo, fazer tantas coisas que são necessárias para ter uma boa rede social. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Todo mundo faz isso. Então, essas críticas são super comuns. Porém, temos que conseguir lidar, porque senão é o que você disse. As mulheres vão sim desistir de estarem nesses espaços e muitas desistem. Isso é comum.
como eu te falo, várias alunas chegam com essa ideia, com essa dor muito forte de eu sei que eu preciso estar na rede social, mas eu tenho vergonha, ou eu não gosto, ou eu bloqueei, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do que vão pensar. Esse olhar do outro sobre nós, mulheres, é mais pesado ainda do que é sobre os homens. Seja por uma questão estética, será que eu tô bem o suficiente? Será que eu tô bonita o suficiente? Magra, jovem? Seja por outras razões. Mas eu até brinco. Sempre tem alguém na família no Natal para te questionar. Nossa, saiu de um emprego para empreender, você não tá bem. Nossa, casou, nossa, separou, nossa, teve filho, não teve filho. Tudo que a gente faz na nossa vida, sempre vai ter alguém para falar. Então a gente tem que aprender a filtrar e não eliminar esses comentários. Alessandra, a gente falou aqui sobre comportamento, a gente falou sobre busca de conhecimento, a gente falou sobre o entendimento do que ela precisa para poder crescer nesse mercado como um todo. O que está faltando hoje para que seja mais acelerado esse crescimento das mulheres com empreendimentos, como empresárias? Porque o número hoje é bom, 34%. Bom, assim, eu tenho minha ressalva. Eu acho que pode ser maior e pode ser melhor. Eu tenho certeza que elas conseguem. Então, o que você acha que está faltando agora do outro lado? Não do lado da mulher, mas para que a mulher possa crescer nisso, que possa ser mais, o mercado possa ser mais receptivo com essas mulheres. Eu vou trazer questões complicadas aí da nossa sociedade. Vou começar dizendo, Márcio, que não é uma crítica aos homens, é, na verdade, um convite à reflexão, a parar para pensar. Eu acredito que essa questão da divisão sexual do trabalho, ou seja, o cuidado da casa, do lar, das crianças, isso tem que ter uma divisão real. Enquanto se não tiver uma divisão real em 90% das famílias, ainda vai ser muito mais difícil para a mulher empreender. E a gente vê, escuta e aprende ao longo da vida. Eu sempre escutei de você apoiar o seu homem. Atrás de um grande homem sempre tem uma mulher incrível por trás ali. Ela é o backstage, ela tá ali para ajudá-lo a ser grande. E a gente fala muito pouco do homem que vai ajudar essa mulher a ser grande. Não que um tenha que estar no backstage do outro, pelo contrário. Eu acredito muito na parceria. Porém, a gente vê poucas vezes em relacionamentos afetivos, em famílias, essa construção da parceria em relação à mulher. E principalmente no que tange à maternidade. Que não é o meu caso, eu não sou mãe, mas em diversos casos a gente vê isso acontecendo. A sobrecarga da mulher. Essa sobrecarga faz com que ela tenha menos tempo para fazer um curso de oratória. Para você ter uma ideia, eu atendo mulheres muitas vezes 9h30 da noite, porque ela não tem horário. E ela não tem horário porque ela tem muitas funções. Às vezes o filho acaba atrapalhando essa mãe na hora da aula. Então a gente vê essa construção dentro da família. E eu acho que é muito importante trazer para os homens que nos escutam, que nos assistem, essa reflexão. O que mais eu poderia fazer? Eu estou ajudando em casa ou estou dividindo tarefas? E não só pensar de uma forma, os homens são horríveis, não estou dizendo isso. Pensar e refletir, convidar isso. E para a mulher também pensar que não é tarefa dela fazer tudo. E como você disse, ser fortuna e dar conta de tudo. Senão ela não cresce. Parceria, né, Alessandra? É uma palavra que a gente precisa tanto destacar, né? Que é isso que você falou. Ter parceiros e ter parceiras também. Então é preciso ter essa busca, né? Que o trabalho seja dividido, que a empresa seja bem organizada com relação a isso, a quem pode fazer o quê, para que as mulheres possam crescer cada vez mais, né? É merecimento delas isso, até porque a mulher passa por uma batalha muito mais pesada em alguns pontos, né? Com certeza, acredito muito nisso. E também convido para pensar sobre algo que eu sempre falo quando eu dou palestras em empresas, e os homens têm até um interesse em conhecer um pouco mais, de saber, será que eu estou errando? Será que eu estou me excedendo? Será que eu não estou sendo alguém que impulsiona as minhas colegas de trabalho, que não precisa ser uma esposa ou uma irmã, uma filha, pode ser uma colega de trabalho do dia a dia. Existem questões ali, por exemplo, as mulheres são muito mais interrompidas enquanto falam do que os homens.
E é importante saber isso, é importante salientar essa parte para que todos nós possamos ter uma autocrítica. As mulheres no sentido de o que eu posso fazer para melhorar, onde eu tenho que ceder, aonde eu tenho que aprimorar meu conhecimento para conseguir ter segurança, para falar bem, para estar nesses espaços e ser exemplo para as outras, porque quando a gente não vê uma mulher nesse espaço, eu, por exemplo, não tenho nenhuma mulher na minha família, até pela questão da tecnologia, que seja uma infoprodutora, assim como eu sou, que venda cursos na internet. Então, quando você não vê o exemplo de ninguém, isso acaba sendo um caminho que você olha e fala, gente, será que vai dar em algum lugar? É um caminho muito para descobrir, muito curioso, muito diferente, que você não sabe o resultado, muito inseguro. Então, é muito importante dentro das empresas que os homens lembrem-se disso, de pensar se você está valorizando a colega que está do seu lado. Eu comecei a dar esse treinamento quando eu vi numa live uma colega minha que é muito estudada, eu brinco que é workaholic, e é grande, é estudiosa, é uma profissional completa. Ela estava numa live sendo entrevistada e toda hora ela era interrompida pelo outro entrevistado, que era um homem da área dela, mais velho. Não estou dizendo que todos fazem, mas existe isso, isso é super comum. Com certeza, todos nós aqui, quem está assistindo, eu já vi, você pode ter também visto, acontecer no mercado de trabalho. E aquilo foi destruindo a autoestima dela durante a entrevista. Você percebe que ela começa de uma forma e vai terminando de outra forma. E é triste, a gente quer que todo mundo prospere, eu acredito muito nisso. Eu quero crescer e prosperar e quero que todos possam, que estão ao meu redor. Isso é o mais importante. Que é aquela questão, né? A pessoa vai sendo interrompida, ela vai desanimando no que ela está falando porque ela não consegue expressar a ideia dela, né? Eu acho que um ponto importante que a gente tem que colocar também, principalmente quando se trata de empreendedorismo, é que os homens têm que passar por essa... Não queria utilizar a palavra reeducação, mas seria mais ou menos por esse caminho. Porque os homens vêm de um tratamento, vêm de uma criação, então a gente está fazendo uma nova geração. Então muitas coisas acontecem também sem sentir, né? Faz porque foi criado daquela forma. Você mudar uma criação, uma mentalidade é uma questão de autoconhecimento que a pessoa tem que reconhecer que precisa. Mas uma educação também é preciso que seja feita também nesse sentido, ter um pouco de paciência com relação a isso, para que a gente já comece a consolidar essa geração, porque essa geração já está passando por essa mudança, né? Já está tendo muitas variações com relação a isso. E esse crescimento está se tornando cada vez maior e melhor. No seu ponto de vista, Alessandra, um mundo com mais mulheres empreendedoras, como que ele pode ser melhor? Por que ele se tornaria melhor, por assim dizer? Márcio, eu adorei a sua fala, acho ela muito importante, porque a gente às vezes fala tanto do machismo e olha assim, as mulheres são grandes vítimas do machismo. E são, mas assim, os homens também sofrem com algumas imposições que são colocadas até nisso, de eu não posso ser sensível, eu não posso ser vulnerável, eu tenho que ser um líder, eu tenho que ser chefe, eu tenho que ser grande, eu não posso falir. A gente vê isso claramente na sociedade e é uma questão também. Eu acho que o mundo com mais mulheres empreendedoras é um mundo com muita criatividade, com uma capacidade de dar a volta por cima muito grande. As mulheres aprenderam isso de serem multifacetadas, isso é muito interessante. É um mundo com novas ideias, com negócios voltados também para a intuição, para diversas áreas do conhecimento. A mulher é muito empenhada em tudo que ela faz, geralmente. E eu acredito que é um mundo com mais oportunidades. Para mim, a palavra-chave, como você disse, é educação, mas eu somo aí mais uma que é a oportunidade. É todo mundo ter a mesma oportunidade e todos sermos respeitados nesses espaços. Levando em consideração as mulheres que estão acompanhando a gente agora, o que você diria para essa mulher que tem um sonho de empreender, mas está ali, está com medo, está preocupada, não sabe como é que vai ser? Às vezes tem filho, tem marido, tem um emprego estável, fala, mas eu vou largar tudo isso para realizar um sonho. O que você diria para essa mulher?
Eu vou dizer para essa mulher o mesmo que eu digo para as minhas alunas. Para começar, eu vou dizer, vai ser difícil. Porque se a gente pensar no vai ser difícil, já virou tudo um sonho e nada é colocado em prática. Mas vai aos poucos, vai no seu ritmo e pensa, se você está num lugar de estabilidade, mas que não te traz uma total felicidade, não abraça os seus sonhos, mesmo que você não tente, não erre, não tente novamente, você vai continuar infeliz. Então você não está estável, na verdade. Você está acomodada, infelizmente. Eu entendo estar acomodada. A gente está num país assim que veio dos seus desafios, teve pandemia, tem um índice de desemprego. É difícil, claro, você tem uma casa para sustentar, mas eu te falo muito que é muito importante você seguir seus sonhos. Nem que você faça inicialmente de forma paralela, pensada, sempre pensar, sempre olhar os números e sempre aprimorar seu conhecimento. Se quiser a parte da oratória, eu estou aqui disponível, querendo ajudar. E é muito importante que a gente realmente acredite na gente, porque se você não acreditar realmente, não se colocar, ninguém vai acreditar em você. Não tem jeito. Alessandra, falta só um minutinho para acabar nosso programa. Então, defina em uma palavra o que é o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino é criatividade. Então a gente pode explorar bastante essa parte, né? Que as mulheres possam cada vez mais ganhar esse espaço, que elas sejam cada vez mais respeitadas, tenham mais esse crescimento, porque com certeza vai ser um mundo completamente diferente, né? Tenho certeza que sim, e um mundo melhor. Verdade. Alessandra, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Você será sempre bem-vinda aqui no canal Empreender. A gente está à disposição e pode ter certeza que a nossa conversa de hoje mudou um pouquinho a história de alguém. Eu acredito muito nisso. Obrigado, viu? Muito obrigada, adorei estar com vocês. Eu espero realmente, eu acredito que a gente muda o mundo quando a gente muda pelo menos a ideia de alguma pessoa. Faz pensar, isso é o mais importante, refletir. E quero deixar um beijo para todas e todos que nos assistem. Acredito que juntos nós podemos crescer muito mais. Exatamente, parceria sempre. Obrigado, viu? Bom, nossa entrevista especial termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você perdeu algum ponto da nossa entrevista ou então quer rever essa entrevista, é só procurar a gente no canal no YouTube. Está lá escrito Canal Empreender, tem esse símbolozinho aqui que você está vendo do lado. Vai ser bem fácil de achar. Todos os nossos programas estão lá. Continue ligadinho com a gente sempre. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau.